Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos começando mais uma semana juntos, mais um programa Palavra Viva para a glória de Deus, hoje dia 6/9/2021. Estamos aí num feriadão prolongado, amanhã dia 7 de setembro, dia da independência do Brasil, comemorada aí no 7 de setembro. Algumas pessoas estão aí, aproveitando o feriadão, passaram um dia aí na praia, outros vão para a praia ainda, outros estão indo a shopping, cinema, e conforme as coisas estão voltando ao normal, as pessoas vão aproveitando cada vez mais para curtir o feriadão. E nós estamos aqui juntos para meditarmos na palavra de Deus, começarmos a nossa semana juntos diante a palavra de Deus. Então vamos ouvir a nossa vinheta e nós voltamos já já. Agora, pela rádio Paz do Vale 95.1, está no ar o programa Palavra Viva. Muito bem, então, e eu quero aqui desde já fazer aqui um anúncio para vocês. Amanhã, às 10 horas da manhã, vai sair um vídeo especial no meu canal para todos aqueles que são professores de escola bíblica dominical ou que desejam ser professores de escola bíblica dominical. Eu gravei um vídeo nesse final de semana falando sobre como preparar uma aula de escola bíblica dominical. E amanhã, às 10 horas da manhã, vai ser lançado esse vídeo no meu canal no YouTube, um vídeo dinâmico de como é o processo, ou como é o meu processo de preparar uma aula de escola bíblica dominical, e eu quis compartilhar isso com vocês para que vocês possam ter aí um norte. Você que é professor, é pastor ou deseja aprender a estudar a palavra de Deus, fica esse vídeo aí, vai ficar disponível amanhã esse vídeo aí e você pode estar acompanhando. Então você que me ouve pela rádio, você pode acessar aí agora canal Miqueias Alves no YouTube, você vai encontrar muitos vídeos lá. Se inscreva no canal e você pode acompanhar esse vídeo que vai sair amanhã às 10 horas da manhã. E aproveitando, você também pode participar do nosso programa. Você pode participar do nosso programa aqui, mandando a sua mensagem pelo WhatsApp 12991925941. 12991925941. 12991925941. Mande a sua mensagem, o seu pedido de oração, o seu testemunho. Queremos te conhecer, porque esse é o intuito do nosso programa, sempre levar uma palavra de fé e esperança para você e também levar a você uma palavra de oração. Vocês todos que são ouvintes do nosso programa, ou mesmo que nos acompanham pelo canal no YouTube, vocês com certeza são alvo de nossas orações. Então vamos ouvir os nossos patrocinadores e nós voltamos já já com a exposição da palavra de Deus. E hoje eu vou meditar juntamente com vocês uma mensagem em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versos de número 1 a 10, falando sobre as marcas da maturidade cristã. Agradecemos aqui os nossos patrocinadores que têm muito nos ajudado. E também, se você desejar nos ajudar a patrocinar este programa de rádio, anunciando a sua empresa ou nos dando uma oferta voluntária, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Ou nos envie uma oferta pelo Pix 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Agradecemos aqui o Pinda Baterias, situado na Avenida Dr. Fonte Júnior, 1149. Maria Áurea, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 3648 8135 ou 12 99191 3026. Bateria somente para carros a partir de R$ 150 com troca.
em até 3 vezes sem juros. Tratar com Neide Ramos ou Cláudio Bueno. Também agradecemos a Mercearia Betel, situado na Rua Bulgária 355, Pazim, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98896 3701. E atenção lancheiros, produzimos o melhor pão de hambúrguer da cidade. Tratar com Wesley. Agradecemos também a Serralheria Venâncio. Telefone 12 982 22 2300. Tratar com Cláudio Venâncio. Para a confecção de portão basculante, grade, portão de correr, cobertura de policarbonato e toldos. Agradecemos também a Dona Maria Bolos e Salgados, situado na Avenida CTI 205, Bonfim, Taubaté, São Paulo. Telefone 12 3624 2875 ou 12 99230 5387. Facebook e Instagram, Dona Maria Bolos e Salgados. Lá eles possuem bolos decorados, bolos secos, bolos fitness, salgados fritos e assados, doces tradicionais e personalizados e bolos temáticos com pasta americana. Agradecemos aqui também a Gilear e Engenharia, situado na Galeria Barão, Box 14, centro de Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98105 4725. Tratar com Eliel Ferreira para aprovação de projetos, desmembramento e unificação de lote. Muito bem, então vamos partir para a exposição da Palavra de Deus. E para isso eu quero ler juntamente com vocês o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo de número 1. Capítulo de número 1. Nós vamos ler os versos de número 1 a 10. E eu quero meditar com vocês hoje nessa mensagem que tem por título As Marcas da Maturidade Cristã. As marcas da maturidade cristã. O texto nos diz assim, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versos de número 1 a 10. Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus o Pai, e no Senhor Jesus Cristo, a graça e a paz tenhas de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo diante de nosso Deus e Pai, sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder, e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis da Macedônia e Acaia, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente da Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciaram de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livrou da ira futura. A minha intenção hoje é expor esse texto, a primeira parte dessa mensagem. Não dá para expor esse texto num dia apenas,
Então, amanhã eu irei fazer a segunda parte da exposição desse texto, mas quero pensar com vocês hoje já na primeira parte dessa mensagem. E para isso nós precisamos entender aqui o que está acontecendo no contexto desse texto. Nós precisamos compreender o que está acontecendo nos bastidores da carta aos Tessalonicenses. Vocês sabem que Paulo, ele que se converte a Deus no caminho de Damasco, depois diz a palavra de Deus que ele passa por cerca de 3 anos e meio na Arábia, depois volta para Damasco, e de Damasco ele vai para Jerusalém para ser recebido pelos apóstolos, e ele achava que estava pronto a pregar o evangelho, estava pronto para ser o pastor da igreja de Jerusalém. E a verdade é que ele não estava, e por isso ele é levado, ele é expulso da cidade de Jerusalém e volta para casa, volta para Tarso, onde ele vai ficar lá por 10 anos. Ou seja, são cerca aí de 14 anos, 13, 14 anos em que Paulo passa no anonimato. Quando Barnabé, ele que também havia levado Paulo aos apóstolos a primeira vez, esse Barnabé havia sido convocado a ser pastor da igreja de Antioquia da Síria. Antioquia da Síria, uma das 3 maiores cidades do mundo antigo. A primeira cidade e maior cidade no mundo antigo era Roma, naquele momento da história, Alexandria do Egito e Antioquia da Síria. E Barnabé tornou-se pastor daquela igreja, e ele foi buscar Paulo em Tarso para ser seu cooperador, seu ajudante. E ali começa o ministério do apóstolo Paulo em Atos capítulo de número 13. A igreja, diz lá o texto de Atos capítulo 13, estava orando, buscando a Deus, e Deus mandou separar Barnabé e Saulo para uma missão aos gentios. Então, o apóstolo Paulo, juntamente com Barnabé, vão em direção à região da Galácia, que compreende a primeira viagem do apóstolo Paulo, é a região da Galácia, pregando as cidades e plantando igrejas nas cidades de Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. Quando nós chegamos no final do capítulo 14, houve lá o problema lá da região da Galácia, que eu já ministrei aqui, que é quando Paulo vai escrever sua primeira carta, provavelmente é a carta aos Gálatas, porque alguns judaizantes, no capítulo 15, subiram à Galácia e despregaram o que Paulo e Barnabé haviam pregado. E aí vai surgir o primeiro concílio da igreja cristã, no capítulo 15. E no final do capítulo 15, Paulo e Barnabé vão novamente desejar ir para as missões, ir pregar o evangelho e plantar novas igrejas. E você sabe que vai haver uma divergência, uma discussão, um problema, um desentendimento entre Paulo e Barnabé por conta de João Marcos, primo de Barnabé. Porque João Marcos havia abandonado Paulo e Barnabé na primeira viagem lá em Perge, perto da Panfilha. E aí o apóstolo Paulo não achava correto, não achava justo levar João Marcos juntamente com ele, sendo que ele da primeira vez havia abandonado o barco na metade do caminho. E aí haverá o que? 2 caravanas. Houve desentendimento entre Paulo e Barnabé. E aí Barnabé vai para um lado com Silas, Barnabé vai para um lado com João Marcos e Paulo vai para outro com Silas, que também é Silvano. E mais tarde, capítulo 16, junta-se essa caravana também quem? Timóteo. Pois bem,
capítulo de número 16 de Atos diz que Paulo pretendia ir para a Ásia, mas o Espírito Santo de Deus não permitiu. Depois ele tenta ir para a Bitínia, mas também o Espírito de Deus não lhe permitiu. É quando ele vai dormir, vai ter um sonho com um varão macedônico e vai entender que Deus está chamando ele para ir para a Macedônia. E aí vai se desenrolar a segunda viagem do apóstolo Paulo à região da Macedônia e também, posteriormente, da Acaia. Porque na Macedônia ele planta igrejas, ele passa pelas cidades de Filipos, Tessalônica, Bereia e Atenas, né? E depois na Caia, capital da Caia é Corinto, ele planta também igreja em Corinto. Então esse é o itinerário que o apóstolo Paulo fez. Só que o capítulo de número 17 nos mostra, nos revela como se deu a plantação da igreja de Tessalônica. Então vamos observar aí comigo Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, em que nos é narrado como foi a plantação da igreja de Tessalônica. Observa aí comigo, capítulo 17, verso 1. E passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. E este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres distintas. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios e, ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam tirá-los para junto do povo. Porém, não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram até aqui, os quais Jason recolheu. Todos estes procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. E alvoroçaram a multidão e os principais da sinagoga, que ouviram estas coisas, tendo, porém, recebido satisfação de Jason e dos demais, os soltaram. Então, você pode perceber que Paulo chega à Macedônia, e aqui Tessalônica é o que? A capital da Macedônia. Ele chega no coração da Macedônia e ele começa a pregar a palavra de Deus. A Macedônia nessa época aqui, essa cidade de Tessalônica, possuía cerca de 200 mil pessoas já naquela época. Já naquela época possuía 200 mil pessoas. Era uma cidade portuária, rota entre o Ocidente e o Oriente, e tinha esse nome por homenagem à irmã de Alexandre o Grande. E a verdade é o seguinte: Paulo chega a uma colônia de judeus, lá havia uma sinagoga, e começa o quê? A disputar. E disputar aqui é a palavra dialética em grego. Ou seja, ele discursa pelo meio de perguntas e respostas. Ele usa a mesma estratégia, por exemplo, que Sócrates usava no seu tempo, a dialética. Ou a maêutica, a ideia de perguntas e respostas. Ele faz isso para o quê? Explicar o evangelho de Jesus Cristo.
Segundo, diz o texto do verso 3 do capítulo 17 de Atos que ele o quê? Expunha, expondo o que? A palavra de Deus. E expor é o que? Explicar. É tornar claro aquilo que talvez seja obscuro para aquele que nunca ouviu. Então Paulo, além de seguir o caminho de perguntas e respostas, ele também explicava as escrituras. E por fim, ele o que? Demonstrando, ou seja, demonstrava. E demonstrar é o que? É colocar, como colocar algo lado a lado de outro. O que? Colocar algo lado a lado como que tendo uma referência. Ele está o que? Demonstrando. Ele está o que? Por meio de apresentar, por meio de evidências claras, o que é o Evangelho de Jesus Cristo. E aí você sabe que houve o que? Perseguição. Perseguição a Paulo, perseguição a Silas, perseguição a Timóteo. E ele então sai daquela cidade e se encaminha para a Bereia. E aí você sabe que os crentes bereanos receberam com muito mais ousadia a palavra de Deus, mas alguns de Tessalônica também chegaram em Bereia, até que ele sai fugido de Bereia e vai para Atenas. É nesse tempo que Paulo deixou Timóteo e Silas na Bereia e esperava-os em Atenas. E aí a questão é o seguinte: qual era o propósito agora? Porque veja bem, Paulo está em Atenas. De Atenas depois ele vai se encaminhar para Corinto. E é de Corinto que ele vai escrever a carta aos Tessalonicenses. E quem vai levar essa carta é Timóteo. Quem vai levar essa carta é Timóteo. Ou seja, 6 meses mais ou menos depois dele ter plantado aquela igreja, ele vai o quê? Enviar o seu mensageiro, no caso aqui Timóteo, seu filho na fé, para transferir, para trazer essa mensagem que está na carta aos Tessalonicenses. Ele que só passou 3 sábados, 3 semanas em Tessalônica, plantou uma igreja em 3 semanas. Talvez nós tenhamos que aprender com o apóstolo Paulo. Hoje, para plantar uma igreja, você demora 6 anos. Demora 5 anos. Paulo plantou em 3 sábados. E a obra floresceu. E a coisa andou. De modo que 6 meses depois, nós encontramos a carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses. E nós percebemos que esses crentes eram o quê? Maduros. Esses crentes eram maduros. Mas quais eram os propósitos de Paulo ao enviar essa carta? Primeiro, para expressar sua alegria pela fé e perseverança dos Tessalonicenses. Segundo, para instruí-los na santidade e na piedade. Segundo, para elucidar certas doutrinas, especialmente no tocante à situação dos crentes que morreram antes da volta de Cristo. Então, Paulo é o autor dessa carta. Paulo escreve essa carta provavelmente em 51 depois de Cristo, 6 meses depois dele ter plantado essa igreja local. E o tema central de toda essa carta é falando sobre a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Tema esse que ele discorre com mais profundidade. Mas vamos aqui, então, nos concentrar de maneira bem breve, pelo menos numa reflexão para nós aqui sobre essa carta. Primeiro aí nós temos o quê? A saudação calorosa do apóstolo Paulo aos crentes de Tessalônica. Olha aí verso de número 1, capítulo 1, verso 1. Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, graça e paz tenhais de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então veja bem, quem escreve essa carta é Paulo. Aquele que teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco. Ele ainda acrescenta aqui Silvano, Silas, que era um dos profetas da igreja do Novo Testamento, e Timóteo, que havia se convertido em Listra, que sua mãe era judia, seu pai era grego, e Paulo o circuncida, para que Timóteo pudesse ser inserido no contexto religioso daquele momento da história. E aí ele diz, graça e
paz. E veja bem, graça é a causa, paz é a consequência. Essa igreja está recebendo uma bênção, a bênção vem da graça e o resultado é o quê? A paz. De modo que lá em Romanos capítulo 5, verso 1, sendo, pois, justificados em Cristo, temos o quê? Paz com Deus. Ou seja, essa paz que só vem o quê? Por meio da graça de Deus. Paulo começa a se apresentar a essa igreja e a trazer palavras de bênção para essa igreja. E aí, amanhã, eu quero continuar a exposição desse texto, em que nós vamos meditar aqui sobre uma gratidão copiosa, falando sobre as virtudes da maturidade, falando sobre a prova da maturidade, falando sobre o impacto da maturidade. Mas que nós já possamos, a partir do contexto dessa carta, compreender, entender alguns mistérios do que é servir a esse Deus tão maravilhoso que nós temos como Salvador, que nós temos como Senhor. Uma igreja que foi plantada num período tão curto, que teve tantas coisas conturbadas no seu tempo, mas que cresceu e amadureceu na fé com tanta rapidez. Que nós possamos começar a refletir a partir daqui e amanhã nós vamos começar a aplicar isso ao nosso coração. Deus abençoe vocês e amanhã nós estaremos de volta.